Foi uma casa cheia de grandes máquinas em Portimão nos campeonatos de Portugal de velocidade clássicos, 1300 e Legends. 61 viaturas e mais de 70 pilotos alinharam na derradeira prova da temporada, que tudo decidiu nas competições dos mais belos clássicos. Uma semana depois do encerramento do Open Portugal de Velocidade, a AMPAC regressou ao circuito Algarvio, onde nunca no Algarve se reuniu tantos inscritos nas 3 competições, onde desta vez a pontuação contou a dobrar, dificultando a vida aos pilotos na luta pela maioria dos títulos. Os Legends abriram as portas do fim de semana à competição, numa modalidade que junta pilotos já com experiência, mas por outros caminhos também. Prefiro, por um lado, fazer circuitos porque conduz-se um bocadinho mais e permite-me também ter um bocadinho mais de liberdade que as rampas não permitem. Ortiz Batista não teve a melhor das sortes na rampa da Falperra. Um acidente destruiu o Renault 5 GT Turbo, que já foi reconstruído. Nós recuperámos a carroceria do carro, vamos ter que passar por várias fases, desde linha mestra, pintura, e depois passámos à parte do motor, também foi afetado, e há uma parte de suspensão. Prova final que foi feita em pista, juntamente com outros concorrentes, que é para onde vamos agora. Até à primeira corrida dos Legends em Portimão, com uma das grelhas mais diversificadas do fim de semana. Luís Barros começou logo com a roda direita depois de conseguir o melhor tempo nos treinos cronometrados. Ao volante do Ford Sierra RS 500, o piloto de Famalicão partiu da pole position com o filho Vasco ao lado. Uma luta saudável entre pai e filho, com Vasco a conseguir superar o pai. Ele que foi o autor da volta mais rápida da corrida, com 2 minutos, 6 segundos e 661 milésimas, aos comandos do Mercedes 190 DTM. Uma corrida que não foi favorável aos pontos de Manuel Araújo e à dupla de António Arial e Romeu Silva, que acabaram por ficar pelo caminho logo nas primeiras voltas. A partir do 4º posto, o Volvo de Miguel Monteiro não se acanhou até chegar ao 3º lugar, com Joaquim Soares atrás a 3 segundos. Na categoria livre, a vitória foi para o 850 T5 de Monteiro, seguido pelo Honda Civic de Sérgio Pinto, a já 45 segundos, e pelo Toyota Corolla GTI de Nuno Gonçalves. É sempre um prazer correr neste circuito espetacular. O carro portou-se ao mais alto nível e pronto, foi uma corrida tranquila, mas que deu um prazer enorme. A correr sozinho na Taça 1300, Luís Império ao volante do Citroën AX Sport, que andou sempre atrás de Manuel Alves. Foi muito divertida, eu não tenho nenhum concorrente na minha classe, foi muito giro porque eu andava no meio de vários carros da classe acima da minha, andávamos numa luta animada até que aqui na entrada da reta a traseira passou-se, saiu-me, fiz para aí 3 ou 4 peões, fiquei bastante para trás e depois foi impossível recuperar. Luís Barros venceu depois a corrida 1 na categoria L90, ficando a 1 segundo e 717 milésimas do filho. A parte que mais me satisfaz é ver o meu filho com um carro, verdade, com um carro que tem 300 e poucos cavalos, andar ao meu lado, andar à minha frente, andar... Isso é um prazer, acreditem, que é das coisas que mais me satisfaz e que mais me traz cá. É uma luta bonita, é um prazer. Na categoria foi seguido pelos Honda Civic de Hugo Branquinho e Marco Basílio. Branquinho corre desde 2015 com este carro, mas que tem lutado com problemas mecânicos, tendo iniciado a época mais tarde em Braga. Nos Fiat Punto 85, oriundos do troféu Felp, vitória para o jovem que se estreou em Braga, Manuel Alves. Foi duro nas primeiras voltas, mas depois porque no arranque o meu adversário mais direto passou-me, depois consegui fazer a ultrapassagem de novo, mas para o final já começámos a dispersar muito, mas no início da corrida foi muito divertido. A fazer companhia em Felp 2 no pódio de Portimão, outra jovem promessa dos Legends, João Barroso, que ficou a 3 segundos e 172 milésimas da vitória. Já na 3ª posição, o novo campeão dos Felp, Tiago Montes, a 4 segundos e 126 milésimas do primeiro lugar. Na qualificação, o piloto sentiu que alguma coisa se passava com o Fiat Punto, tentou solucionar com a equipa, mas sem efeito. Uma fissura no amortecedor não permitiu ser mais rápido. Nos L99, triunfo para António Barros, que subiu ao pódio acompanhado por Nuno Figueiredo, com uma diferença de 5 segundos e 337 milésimas. Tinha um problema no meu carro, tinha o diferencial a cair, me partiu um suporte e não havia suporte. Tentei gerir a corrida o mais possível, eu tinha que ganhar
Eu tenho que ganhar as 2 corridas este fim de semana. Amanhã espero que o meu parceiro ganhe para a gente sair daqui como campeões nacionais. O piloto foi ainda o 4º mais rápido na primeira corrida de Legends. Com a pista molhada atrás seguia José Meireles, vencedor na Taça 2000, com avanço de 3 segundos e 514 milésimas para Hernani Conceição em Alfa Romeo 156 2.0 TS, com Abel Marques a ficar a já quase 40 segundos da frente. Depois do início de corrida difícil, com perda de posições, em que os pneus demoraram a atingir a temperatura ideal, José Meireles acabou por encontrar o ritmo e recuperar após as primeiras 3 voltas. No início tive algumas dificuldades, porque o piso estava um bocadinho escorregadio e a traseira estava um bocadinho solta, mas depois fui ganhando confiança, comecei a recuperar posições e terminei bem. Foi uma corrida gira. Na especial, Vasco Barros foi novamente o mais forte, depois da vitória na temporada passada, com o piloto do Mercedes 190 DTM, a conseguir inclusive superar o pai nesta corrida. Esta corrida foi complicada porque o piso nem estava seco nem molhado, mas tivemos dois a desfrutar e acho que ele, como tem um carro mais potente, tem mais dificuldade em metê-lo na pista, e eu pouco a pouco aproveitei o desgaste do carro dele e mesmo antes do safety car entrar consegui passá-lo e ganhei a corrida. Jorge Seródio no BMW 320S foi o segundo classificado da categoria, seguido por João Luís no Renault Spider Trophy. Para a segunda corrida, os objetivos estavam já traçados. O objetivo é o campeonato, portanto, no fundo é quase terminar a corrida para ser campeão. Espero que esteja melhor tempo que hoje, que a pista estava um pouco úmida, e vamos ver. Espero também andar na luta com os colegas da classe acima. Portimão foi também palco de estreias nos clássicos. A rodar com Datsun 1300, Pedro Barbosa correu com 19 anos em França, mas fez pela primeira vez uma corrida em Portugal, depois de ter sido desafiado pelo piloto José Fafiães. Eu sei que ele tem um gosto em correr e eu tenho gosto em correr. E ele também o tem, e a gente assim faz uma equipa unida, somos amigos, estamos cá dentro. Para já ele está a iniciar, vai ver o que é que dá e o que não dá. Ninguém nasce ensinado, tudo vai melhorando com o tempo. Agora, a seguir está na mão dele. Convidou-o para vir correr, mas como é que ele será como piloto? Não sei, mas quero que seja mais fraco que eu. Ele diz a mesma coisa. Justamente, mas agora lá dentro a gente vai ver. As dificuldades já estão identificadas. O trânsito será mais complicado, ele não vai com um carro para andar lá na frente, por isso terá que contar com os que vêm passar, porque são muito mais rápidos. Mas é como a história do rapaz e do burro, é um olho no rapaz, outro no burro. Vamos ver então como é que correu a primeira corrida do fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300. João Macedo Silva no Porsche 911 RSR partiu da pole position, mas com Carlos Vieira na curta distância no Ford Escort RS 1600, que antes desta prova recebeu um upgrade para Grupo 5. Pedro Poças foi obrigado a desistir logo na primeira volta devido a um problema no acelerador do Porsche 924. O mesmo aconteceu a Carlos Fernandes. Logo, à primeira volta, Macedo Silva abriu caminho a Vieira depois de ter feito peão, conseguindo o regressado piloto vencer a prova no Grupo 5, mas também à geral, com 11 segundos e 273 milésimas de vantagem. Eu decidi pôr o carro tal como era antes, mais largo, que passei para Grupo 5, porque o ano passado conseguimos ganhar 2 corridas ao Porsche, em 4 corridas, ele ganhou 2, nós 2, mas eu acho que o carro Grupo 5 vai-me facilitar a vida para andar mais próximo dele e para ele ter que apertar um bocadinho mais para conseguir ganhar, por isso fiz esta alteração. O pódio do Grupo 5 foi composto depois pelo Ford Escort RS 1600 de António Soares, no segundo lugar, e Luís Carlos em MK2 no terceiro posto. Os protagonistas da categoria H75 andaram numa intensa discussão pelo primeiro lugar da categoria.
Macedo Silva, Rui Azevedo, Joaquim Jorge e Rómulo Mineiro, todos eles passaram pelo comando, mas foi o piloto do Porsche que conseguiu superar a armada Score já nas últimas voltas. A oitava fez a volta mais rápida da corrida com 2 minutos, 1 segundo e 99 centésimos. Exagerei um bocadinho nos travões e lá fiz um peão. Depois, a completar a volta, fiz outro. Fiz um bocadinho de patinagem artística, digamos assim, mas no final de contas fiquei assim segundo a geral, primeiro da minha classe. Azevedo terminou em segundo e Joaquim Jorge em terceiro. Joaquim também, mas Soares, e em Lotus Elan 26R, venceu nos H71, seguido pelo Alfa Romeo da dupla Bruno Duarte e Filipe Jesus, enquanto João Vieira completou o pódio ao volante do Porsche 914 GT. Foi uma corrida de gestão, a pista estava bastante úmida, bastante molhada, perigosa. Fui para a frente, geri, pronto, para tentar acabar em primeiro, foi o que aconteceu, porque está em luta o campeonato e tinha que ganhar para tentar amanhã ganhar outra vez para ser campeão nacional. Nos H81, o triunfo ficou para Jorge Cruz no BMW 323 e que foi acompanhado no pódio pelo novo campeão da categoria, Fernando Xavier, e por Nuno Augusto. O regressado Pedro Serrador ficou atrás. Corrida da gestão, principalmente a mecânica. Para a corrida da manhã aí um problemazito com o autoblocante, que obrigou a ter que fazer uma contençãozita de entusiasmo para que o carro chegasse ao fim. José Balsa venceu os H65 e foi terceiro classificado na taça 1600, ganha por Joaquim Soares, seguido por Fernando Xavier. Sou o carro mais antigo do pelotão, mas correu bem, graças a Deus. Na taça fiquei em terceiro e na categoria fiquei em primeiro. Nos clássicos 1300, Bruno Pires voltou a mostrar a rapidez, vencendo a corrida 1 entre os H71. O piloto do Datsun 1200 sagrou-se automaticamente campeão, com as ausências de Paulo Miguel e Cândido Monteiro, que matematicamente eram os únicos pilotos que poderiam impedir o título do piloto. Ao início andámos os 3 Datsuns, só que depois, entretanto, os meus adversários começaram a ter alguns problemas, eu resguardei-me um bocadinho e esperei por um momento para poder também avançar e depois distanciei-me. Nos H75, José Fafiães, regressado nos clássicos 1300, venceu a categoria com o Datsun 1200, na frente de João Braga, que com este resultado conquistou o título dos H75. Foi uma corrida boa, diverti-me muito, apesar de estar com um problema no carro nas altas e quando eu metia à quinta ele não desenvolvia, fazia com que eu fosse recuperar lá atrás no braço o que perdia na reta. Ganhei, correu bem, estou contente. O pódio da categoria ficou completo com o estreante Pedro Barbosa. Miguel Barata foi o vencedor entre os pilotos da Taça 1000. Dos clássicos novamente para os Legends, fomos conhecer um pouco da história de António Sarabando no desporto automóvel, que inicialmente não começou nos melhores caminhos, que é como quem diz, andou nas corridas pirata. Mas logo depois... Federei-me, fiz autocross, fiz rallycross, em que fui vice-campeão, depois fiz rallies, regional centro, tive um interregno, 4 a 5 anos, as situações monetárias também não favoreciam, e daí agora o bichinho mordeu-me na velocidade. Não fez a primeira corrida no Estoril este ano. Está a exceder as minhas expectativas, não esperava que fosse uma coisa tão boa, um ambiente fantástico, salvo uma situação ou outra que não vale a pena estarmos a recordar de um toque que tive em Braga, um bocadinho maldoso, mas já passou, partimos para outro, de resto no fundo é sempre contente. Vamos agora até às últimas competições da época dos Campeonatos de Portugal de Velocidade de Legends, Clássicos e Clássicos 1300. Os pilotos dos Legends já estavam preparados para o derradeiro desafio, nesta que se revelou ser a melhor edição do campeonato criado pela ANPAC há pouco mais de 5 anos. Na segunda corrida, os pilotos voltaram a dar espetáculo, apesar da pista algarvia apresentar condições ainda mais difíceis do que nos dias anteriores.
Ora estava ao piso seco, ora molhado, com alguns pilotos a terem dificuldades desde o início. Foi o caso de Luís Barros, que acabou mesmo por perder o campeonato na última corrida devido a uma avaria mecânica no Ford Sierra RS 500. António Zenha acabou por abandonar a prova ao final de 3 voltas, assim como Paulo Ferraz ao final de 5. Mesmo com as condições difíceis, Vasco Barros voltou a impor o Mercedes 190 DTM da categoria especial e também à geral. Atacou no final da corrida, conseguindo mesmo a volta mais rápida de 2 minutos, 2 segundos e 304 milésimas, menos 6 segundos que a segunda volta mais rápida que foi conquistada pelo pai, apesar do azar. Vasco é, assim, o campeão da categoria especial de 2019. Foi engraçada nas primeiras voltas, só que depois, logo para ir na segunda ou terceira volta, o meu pai teve um problema e pronto, perdeu um bocado a piada. Depois foi só gerir a corrida para conseguir acabar e ser campeão. No especial foi seguido por João Luís, enquanto Tito Gomes completou o pódio da categoria a 2 segundos e 374 milésimas do segundo lugar. Os jovens pilotos dos FEUP 2 também tiveram uma corrida emotiva, com Tiago Montes a saltar do terceiro para o primeiro posto nos Fiat Punto 85, já com uma volta de avanço. Depois de ultrapassada a fissura de um amortecedor, fez uma das melhores corridas, com uma primeira volta diabólica. Ele que já na primeira corrida era o campeão da categoria. Conseguimos superar todos os problemas que tivemos desde a qualificação em corrida 1. Tivemos um problema a nível de suspensão do carro, com uma fissura que não nos permitiu andar ao ritmo que o ponto já nos tinha habituado. A partir daí, na segunda corrida, soube que o carro já estava ok e foi a aproveitar depois do arranque, ganhar vantagem e controlar a corrida depois até ao fim. O piloto subiu ao pódio na frente de Manuel Alves, com uma vantagem de cerca de 36 segundos para o terceiro classificado, João Barroso. Na categoria até 1.300 cm3, Luís Império voltou a ser o vencedor, não contando com a habitual luta com Pedro Fonseca. Desconcentrei-me bastante na partida, aliás houve carros que passaram e ainda estava vermelho, isso desconcentrou um bocado, depois fiquei para trás e depois não tinha carro para me chegar aos da frente e pronto, foi o que aconteceu. Os Honda Civic dominaram a categoria L90 2000 com vitória na corrida 2 para Hugo Branquinho, no EF3, que lhe deu o triunfo do campeonato também na categoria L90. No início fiz um peão, os pneus não estavam quentes, então vim desde cá atrás até ao primeiro lugar. O primeiro lugar não é o meu lugar natural, o RS 500 já variou, mas foi uma coisa muito interessante e muito boa. Os irmãos Marco e Nuno Basílio ficaram logo atrás. Marco a 446 milésimas do triunfo e Nuno a 1 segundo e 98 centésimas. Na categoria livre, a vitória da segunda corrida ficou para os irmãos Monteiro. Ao volante, o Volvo 850 T5, ainda segundos à geral, eles que partiram de terceiro. Uma corrida difícil, uma pista muito escorregadia, muito difícil, mas pronto, estamos numa corrida mais a gerir no início. Para o fim tivemos que apertar um bocado o ritmo, porque o BMW começou-se a aproximar, mas ficou bem, ficámos em primeiro, era o objetivo, muito bom. 1 segundo e 398 milésimas fizeram o BMW 320D de Manuel Pedro Fernandes e Hugo Mestre terminar em segundo, terceiros à geral, com o Toyota Corolla GTI de Filipe Ferreira e Nuno Gonçalves a acabar em terceiro da categoria. Com o desempenho do fim de semana, Manuel Pedro Fernandes é o campeão da categoria livre. José Meireles levou o Toyota Carina E ao triunfo na categoria L99. 2 pontos separavam Meireles do tão desejado título. Depois de um arranque difícil, foi uma corrida sempre a melhorar, volta atrás de volta, terminando na frente de Nuno Figueiredo e Hernani Conceição. No final, Meireles conseguiu o título de campeão em 2000. Tivemos lutas muito giras, o objetivo era assegurar o campeonato, consegui e estou muito satisfeito. Quero agradecer à equipa porque foram incansáveis durante toda a época. Regressa aos clássicos está Pedro Serrador. No ano passado viemos aqui estrear o carro, as coisas não correram
como pretendíamos e achámos por bem, durante o ano, avançarmos um bocadinho nas coisas do carro, preparar tudo, testar e agora vimos aqui tentar ver o resultado final para a próxima época, apostarmos na época inteira. Um piloto já conhecido nas pistas que não esconde a paixão pelo desporto automóvel. Há um convívio diferente que acaba por não haver nos ralis e também é isso que nos move um bocadinho, não só a adrenalina e o gozo, mas o fim de semana em si. Neste caso temos muitos pilotos estrangeiros, temos muitos carros que não vemos no dia-a-dia e nas nossas corridas e então este do Algarve para mim é mesmo o fim de semana de eleição. Carro melhorado, piloto preparado para a última corrida do fim de semana. Falta só vestir o fato e o capacete e vamos ver o que é que dá. A corrida 2 dos Clássicos e Clássicos 1300 começou logo de forma emocionante quando Carlos Vieira se colocou logo na frente da corrida, seguido pelo score de Rui Azevedo e pelo Porsche de João Macedo Silva. Vieira não teve a mesma sorte da primeira corrida, uma roda traseira soltou-se, obrigando-o a desistir. Desistência também de Pedro Serrador, 2 voltas depois. Com o abandono de Vieira, Macedo Silva não deu hipótese à restante armada, garantindo mais um triunfo nos H75 e ainda à geral, na frente de Rui Azevedo e de Joaquim Jorge, 2 pilotos separados por 24 centésimas que completaram também o pódio da geral da corrida. Infelizmente tive um mau arranque, mas depois fui recuperando passo a passo. Foi uma pena o Carlos ter partido, penso que foi o diferencial e saiu-lhe a roda fora, que eu estava a apanhá-lo, ia ser uma boa disputa, mas infelizmente não deu para brincarmos. Vencedor do Grupo 5, António Soares, com quase 13 segundos de vantagem para Luís Carlos, segundo classificado e campeão da categoria, que foi seguido na tabela classificativa por João Cruz, em terceiro lugar. Já o BMW 323 i de Jorge Cruz foi novamente o mais rápido nos H81, seguido pelo Forscore de Nuno Augusto e pelo Porsche 924 de Pedro Poças. Uma vez que a classe estaria garantida, foi só mesmo uma questão de diversão e de ter alguma animação também para a corrida, para nós e para o público. Joaquim Soares levou o Lotus Elan 26R à vitória nos H71, superando João Vieira, campeão da categoria, e os terceiros classificados Bruno Duarte e Felipe Jesus. Foi uma corrida muito emocionante, porque foi muito bravo, andei em lutas muito interessantes. Tive que ir para a frente, depois tive que lutar lá com os grupos 5, que não era muito o meu interesse, mas tive que lutar depois passar, porque eles estavam a estorbar um bocado no andamento, que eu tinha que fazer a volta mais rápida. Pronto, foi giro, foi uma prova muito desgastante, mas compensadora. Joaquim foi ainda campeão na taça 1600. Nos Clássicos 1300, vitória para José Fafiães, com 15 segundos de avanço para João Braga e João Alegria, que completaram o pódio dos H75, com Braga a ser o campeão da categoria. Bruno Pires, que já tinha sido campeão em H71, teve desta vez problemas na corrida 2, ao contrário de Veloso Amaral, que triunfou na taça 1000, sendo a dupla campeã da taça. Não treinei, correu da melhor maneira possível, conseguimos o primeiro lugar nos históricos 1961 e fomos vencedores nacionais da Taça 1000, que era um troféu que ambicionávamos levar para casa. Mas melhor do que isto não podia acontecer. Clássicos 1300 e Legends fecharam o ano em beleza no Algarve. Desligam-se os motores. Até ao próximo ano. Até lá. Yeah.